Um simples treino foi o suficiente para expor a localização de um dos ativos militares mais estratégicos da Europa. Foi exatamente isso que aconteceu quando um oficial da Marinha Francesa decidiu registrar uma corrida no aplicativo Strava, sem perceber que naquele momento estava deixando um rastro digital extremamente sensível. O resultado? A posição exata do porta-aviões nuclear Charles de Gaulle, em plena operação rumo ao Oriente Médio, acabou sendo revelada publicamente. E o mais preocupante não é o erro em si, mas o que ele representa, porque esse não é um caso isolado e definitivamente não é um problema apenas militar. Tudo começou com algo aparentemente banal. O oficial, durante sua rotina a bordo, iniciou uma atividade no Strava, como milhões de pessoas fazem todos os dias. O aplicativo registrou o percurso, mapeou o trajeto e publicou automaticamente os dados. Na prática, isso significa que cada passo dado no convés do navio foi transformado em coordenadas geográficas precisas. Agora imagine isso de forma simples. É como se alguém pegasse um GPS, desenhasse o contorno de um porta-aviões no meio do oceano e deixasse essa informação disponível para qualquer pessoa no mundo. Foi exatamente isso que pesquisadores e jornalistas identificaram ao analisar os dados publicados. E é aqui que a situação começa a ficar mais crítica. O deslocamento do navio não era necessariamente um segredo absoluto. O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, já havia comunicado publicamente a missão. Mas existe uma diferença enorme entre saber que um navio está no Mediterrâneo e saber exatamente onde ele está, em tempo real. Na prática, isso muda completamente o nível de risco. Em cenários militares, precisão é tudo. Com coordenadas exatas, um adversário pode cruzar informações, prever rotas, monitorar padrões de deslocamento e até planejar ações com base nesses dados. E o problema não está em um único componente. Não foi um hack, não foi uma falha técnica no sistema do navio, nem uma vulnerabilidade sofisticada. Foi comportamento. Foi exatamente isso que tornou o incidente tão relevante. Uma realidade incômoda da cibersegurança moderna. Muitas vezes, o elo mais fraco não é a tecnologia, é o usuário. Mas esse caso vai ainda mais longe. O Strava, por padrão, mantém atividades públicas. Isso significa que qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, pode acessar rotas, horários, padrões de movimento e frequência de atividade de um usuário. Agora pense nisso fora do contexto militar. Executivos de grandes empresas, profissionais com acesso privilegiado, equipes de segurança, desenvolvedores, todos usando aplicativos semelhantes. E todos, potencialmente, expondo dados sem perceber. Na prática, isso é como montar um quebra-cabeça invisível. Cada corrida, cada caminhada, cada check-in parece inofensivo isoladamente, mas quando você junta tudo, você começa a enxergar padrões, rotinas, localizações frequentes, horários previsíveis. E é exatamente aqui que entra um conceito muito importante, OSINT, ou Open Source Intelligence, ou, em termos mais simples, inteligência baseada em dados públicos. Imagine que um atacante não precisa invadir nenhum sistema. Ele simplesmente observa, coleta dados abertos, cruza informações e, pouco a pouco, constrói um mapa completo do alvo. Onde ele vai, quando ele se movimenta, quais lugares frequenta e até quando está vulnerável. Foi exatamente esse tipo de análise que, no passado, permitiu identificar bases militares ao redor do mundo usando mapas de calor do próprio Strava. E, mais recentemente, até rastrear a localização do presidente francês a partir das atividades dos seus próprios seguranças. Percebe o padrão? O problema não está apenas na tecnologia, está na forma como ela é usada. E é aqui que a situação se torna ainda mais relevante para o mundo corporativo. Porque esse tipo de exposição não precisa envolver um porta-aviões para ser crítico.
Uma empresa pode ter sua sede mapeada. Um data center pode ter sua localização inferida. Um executivo pode ter sua rotina exposta. Um engenheiro pode revelar, sem querer, a localização de um ambiente sensível. Na prática, isso é como deixar pequenas pistas espalhadas, esperando que alguém as conecte. E alguém sempre conecta. O mais interessante e preocupante é que esses dados são considerados legítimos. Eles não vêm de invasões, não vêm de malware, não vêm de explorações de vulnerabilidades. Eles vêm do próprio usuário. E isso muda completamente a forma como precisamos pensar segurança. Porque não adianta ter firewall, EDR, CIEM, Zero Trust, se no final a informação mais sensível está sendo publicada voluntariamente. E é aqui que entra um ponto fundamental. Segurança não é só tecnologia, é comportamento, é cultura, é consciência. E talvez esse seja o maior aprendizado desse caso, porque ele mostra que no mundo atual, os dados mais perigosos não são necessariamente os protegidos, mas aqueles que parecem irrelevantes. Uma corrida, um trajeto, um horário. Coisas simples que, quando analisadas no contexto certo, se tornam extremamente valiosas. E a pergunta que fica é inevitável. Quantas informações você já expôs sem perceber? Quantos dados aparentemente inocentes estão disponíveis publicamente neste exato momento? E mais importante, quem pode estar observando? Porque no cenário atual, a linha entre o mundo físico e o digital praticamente desapareceu. E cada ação, por menor que pareça, deixa um rastro. Um rastro que pode ser analisado, correlacionado e explorado. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão relevante. Não foi um ataque sofisticado, não foi um grupo hacker. Foi apenas um treino. Mas um treino que revelou como a segurança pode falhar de forma silenciosa e quase invisível. E no fim das contas, esse não é um alerta só para militares. É um alerta para todo mundo. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.